como não há nenhum tipo de vínculo financeiro do levita, do cantor, do instrumentista com a instituição para que ele possa liderar o louvor dentro de uma visão que a instituição acredita e pensa ser a verdade, vinculado e orientado pelo Espírito de Profecia e pela palavra do Senhor, como ele não tem nenhum vínculo financeiro, ele começa a trazer os estilos musicais do mundo para dentro da igreja. Porque ele agrada os ouvidos, os olhos. E outra, ele não tem parâmetro, norte, uma moral musical, vamos usar esse termo, que norteia ele, fidelizado pelo dinheiro. O dinheiro fideliza. Isso é fato. O levita não tem isso. Então, ele não é amarrado. Como ele não é amarrado, as influências musicais mundanas acabam mexendo com o seu ser. E ele leva esses estilos para dentro da casa do Senhor. Até aí tudo bem. E ele percebe que a juventude, os irmãos novos, os neófitos na fé, os que estão ingressando na igreja agora, vêm com um estilo musical mundano que é muito forte. E ele encontra alguma coisa semelhante no louvor na igreja. E ele se identifica com aquilo, e ele acha aquilo legal. Ele começa então a gostar daquele movimento, daquele estilo, daquele ritmo mais corporal, e ele gosta daquele louvor jovial que aparece ali na frente. Ele não vai numa igreja, ele não frequenta uma igreja que tem um louvor institucionalizado, orientado por uma instituição que sabe o que convém na casa do Senhor e é próprio para louvor a Deus. E alguém é custeado, é pago para fazer na casa do Senhor o louvor que lhe convém, tal como a verdade que deve ser pregada. Tão importante é a verdade a ser pregada como o estilo de louvor da qual o nosso Deus é digno. O pastor é pago para pregar a verdade de maneira coerente como a Bíblia ensina. O levita não é pago para expressar e levar a igreja a um louvor da qual o Senhor é digno. Como ele não é pago, os estilos mundanos começam a entrar. E como que o levita sobrevive? Porque ele precisa sobreviver. Porque se ele for dedicar a um outro tipo de trabalho, ele não tem tempo de ensaio no seu instrumento. Digo isso por mim. São 6 horas de ensaio diária para conseguir perfeição musical no louvor. Uma pessoa que toca bateria, uma pessoa que toca guitarra, uma pessoa que toca violão, uma pessoa que toca piano, uma pessoa que toca violoncelo, uma pessoa que toca qualquer tipo de instrumento requer um tempo muito importante para o ensaio. E uma vez que se aprende, não quer dizer que não precisa ensaiar mais. Sempre tem coisas novas a ser aprendidas e colocar de maneira que o Senhor aceite o louvor. Então há necessidade de tempo para o ensaio. Aí, o que acontece? O levita tem que sobreviver. Ele começa então a gravar CDs, a gravar DVDs. E que estilo de música ele grava? Ele grava o estilo de música que vende. Porque se não vender, por mais bonito, sacro e digno de louvor e aprovação de Deus for, se não vender, ele não sobrevive de maneira digna. E ele então é levado a fabricar um produto que agrada o povo. E por que ele faz isso? Porque ele precisa vender. Ele não necessitaria fazer algo que agradasse unicamente o povo, mas sim que agradasse a Deus, se ele fosse custeado pela instituição, pelo trabalho de louvor que ele presta como ministro de louvor na casa do Senhor. Mas como ele precisa vender, ele se sujeita ao gosto popular que é mundano, ao gosto popular que é cheio de coisas das quais o Senhor não se agrada, porque ele precisa vender. Quem me conhece, conhece os trabalhos que eu tenho, são trabalhos sacros, extremamente sacros, hinos principalmente tirados do cantor cristão, do inário, hinos sacros. E eu já faz alguns anos que não tenho uma venda expressiva. Por quê? Porque os que estão novos na fé, os que estão chegando agora, querem um louvor mais
mais corpóreo, mais gestual. E aí eu sou tentado a começar a colocar nos hinos um ritmo que eu mesmo não me agrado, mas eu preciso vender. Eu sou tentado a fabricar e construir hinos ou músicas que não agradam nem o meu gosto pessoal, vou ser honesto, mas porque eu sei que vende. Por quê? Porque a instituição que biblicamente deveria cuidar do levita e dar condições de maneira digna para ele viver, ela optou em cuidar apenas do sacerdote, do pastor, e esqueceu o levita. Por isso, musicalmente, estamos chegando onde chegamos. Por uma questão financeira, uma visão equivocada de administrar o dinheiro que entra na salva, que tem um foco muito nobre, justo e digno, mas que deixou de lado um levita, alguém responsável por influenciar um povo no louvor, na música. Por isso, aos meus olhos, opinião pessoal, chegamos onde chegamos na questão musical. Como fazer isso? Como resolver isso? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideologia. Não é difícil, até porque já temos um sistema que funciona criado. Está aí, existente, funciona e funciona bem. Precisamos de homens que não temam chamar o pecado pelo nome, que tenham força de caráter moral para fazer o que precisa ser feito. Talvez a minha fala não trará nem benefício à minha vida. São 26 anos de louvor instrumental unicamente focado no louvor na casa do Senhor. São 26 anos. 26 anos. E pela graça do Senhor, por estrita misericórdia dele, ele tem me sustentado. E eu louvo a Deus porque ele tem me sustentado. Embora eu fui esquecido pela instituição e tantos outros, Deus não esqueceu de você, levita. Deus não esqueceu de você que tem responsabilidade séria com o louvor que é digno ao nosso Deus. E ele, por sua misericórdia, tem nos sustentado com pessoas, com igrejas particulares que ofertam para que você possa viver de maneira digna. Com pessoas que ligam para você e dizem assim: Josias, eu gosto do seu ministério, qual o número da sua conta? Eu tenho uma oferta para você. É dessa maneira que Deus tem me sustentado. E eu quero fazer-me digno para a honra e glória do Senhor no louvor que aprove, que Deus aceite. Mas quisera eu que a instituição religiosa dessas igrejas tradicionais abrisse os olhos e percebesse que perder o levita é a razão maior da sua preocupação musical. Se você tivesse levado em consideração esse servo do Senhor, esse que o Senhor escolheu para ministrar e louvar na sua casa, e custeasse ele também, e direcionasse o louvor para o povo do Senhor, você não estaria passando por isso, igreja de hoje. Você não estaria sofrendo com o estilo de louvores que chegam no templo e no púlpito do Senhor. Mas esquecesse do levita foi a pedra de tropeço. E eu espero que esse vídeo chegue a alguém que tenha a capacidade de falar assim: eu posso mudar isso para algum levita. Eu posso mudar isso nessa instituição. E para a honra e glória do Senhor, tentar reverter um pouco do quão longe já fomos, com uma péssima qualidade musical e um louvor da qual eu tenho absoluta certeza que Deus abomina. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a perceber a responsabilidade que temos como ministro da casa do Senhor. Independente se nos enxergarem financeiramente como dignos de também ser recebedores dos dízimos, das ofertas, para continuar pregando, continuar louvando, continuar tocando, independente se nós fomos reconhecidos ou não. A sua e a minha responsabilidade é com Deus. É um louvor digno a Ele. E que você seja um levita para a honra e glória do Senhor. Ele garante que se sustenta com o seu poder, a despeito de uma instituição que nos esqueceu, a despeito de uma instituição que quer sempre que estejamos lá na Santa Ceia, quer sempre que estejamos lá numa programação especial,
quer sempre que damos o brilho em algo interessante, mas que não tem a capacidade sequer de vincular a nossa atividade com algum valor financeiro que nos é digno, que nos sustenta e que sustenta a nossa família. E por conta dessa falha, nos joga ao mundo para tocar em barzinhos, para tocar em eventos de canal aberto, onde nós vamos lá mostrar a voz que Deus nos deu para ser contemplados por alguns jurados, para gravar algum CD mundano, porque tantos músicos do mundo tiveram as suas iniciações na casa do Senhor, mas não foram valorizados pelo povo, pela liderança do Senhor. Não foram valorizados pelas pessoas que eram e que estavam postas no local para valorizar aquele a quem Deus deu a voz para cantar. Não foram esquecidos. E o inimigo veio com a sua sutileza e arrebanhou estes, porque a igreja esqueceu. E hoje temos história de inúmeros cantores famosos do mundo, mas que iniciaram as primeiras notas musicais no templo da casa do Senhor, mas não foram valorizados. E Deus irá cobrar de maneira muito séria desses líderes e dessas instituições que agem com 2 pesos e 2 medidas, para o sacerdote e para o levita. A diferença é gritante. A cabeça foi feita para pensar. Eu pensei e tomei a minha decisão. Servir ao Senhor independente das circunstâncias, independente se vou ser valorizado ou não. Mas a verdade tem que ser dita. E eu disse. Que Deus te abençoe.